Pessoal, quando nós somos orientados por Jesus a realizarmos o Evangelho no Lar pelo menos uma vez por semana, e aí a gente pode estar fazendo 2 vezes por semana e até com uma frequência diária, que é uma recomendação, isso vai transmudar para nós uma fonte de bênçãos e de alegrias. Porque quando a gente renova o contato com os ensinamentos do Mestre, tanto quanto nos seja possível, no limite da nossa força, o lar ele se transforma num celeiro de solidariedade, compreensão, mas a nossa vida também se faz caminho luminoso de ascensão à real felicidade, construindo mais luz. E nesse sentido que a espiritualidade maior, ela encontra, por esses momentos de reflexão, de oração que a gente faz, atalho, e com isso pode nos orientar e nos intuir, porque inclusive o mentor, ele é uma presença junto de nós, que naturalmente não vai estar conosco a todo momento, mas é um espírito que se comprometeu conosco antes do nosso nascimento e que nos acompanha. E esse espírito mais elevado que nós, ele nos insufla ideias bensãs e tenta nos dar orientações para que nós aproveitemos o nosso caminho aqui. Por isso que nós, ao pedirmos para Jesus para nos colocar em contato com o nosso mentor e sensibilidade à voz do mentor, isso vai auxiliar para que nós captemos a mensagem do mentor e possamos colocar isso em prática, para que o mentor não desista de nós, que ele continue tentando nos ajudar, apesar das nossas defecções. E esse é um caminho que vai nos permitindo, apesar das sugestões inferiores que nós trazemos, a gente fazendo vencer essas orientações dos benfeitores que tentam nos conduzir para uma senda luminosa. Nesse sentido, gente, nós vivemos um período da Terra de transição planetária numa era apocalíptica, qual fora trago para nós ali por João Evangelista, quando escreveu o Apocalipse a pedido de Jesus. Ele estava ali idoso já na ilha de Patmos, onde ele fora preso ali enquanto dentro daquela ilha, e ali ele foi convocado por Jesus a escrever o Apocalipse a partir aí de visões que ele ia tendo e de premonições, revelações, que ele foi fazendo acontecer ali na escrita que ele deixaria para nós. E nesse sentido, nós, nesse momento grave em que estamos, guardemos o nosso salário de tranquilidade no cumprir do dever, que é essa paz consciencial. Quando eu estou fazendo aquilo que o dever me coloca, com esse engajamento, esse devotamento. Inclusive porque nós sabemos que nesses momentos que nós vivemos, falsos profetas surgem e costumam vir com uma capa de ser detentor da verdade.
porque foi-se a época que a ideia materialista e as insurgências materialistas contra o espiritualismo acontecia num clima básico de cordialidade e respeito. Hoje, as ideias materialistas, elas infiltram nos meios espiritualistas e, à força, tentam valer os seus próprios preceitos. E nesse sentido que o discernimento para diferenciarmos o joio do trigo, ele estará pautado primacialmente no exemplo daquele que toma a palavra. Nesse sentido que, nesse momento que a humanidade terráquea vive, poucas encarnadas consciências podem fazer uma colheita semelhante, onde tempestades mu cobrem o céu, porque nós estamos nessa grande planetária época de esperança, de dor, de renovação, de discórdia, de ansiedade, de sofrimento. Consono vai ser dito em união em Jesus, em que peçamos para o Senhor nos dar a sua mão divina, nos pacificar, para que mesmo que nós sejamos chamados aí a testemunhos de dar a vida, inclusive se considerarmos que hoje não é pedido de nós o martírio de um circo, ser preso diretamente num poste, mas é pedido aí o sacrifício do nosso egoísmo, da nossa vaidade. E nesse sentido que, quando eu venço esses monstros que estão dentro de mim, então eu posso levar esse testemunho crístico enquanto fiel a ele, e nesse sentido que nós poderemos, a partir disso, ir rompendo os nossos ressentimentos, os nossos melindres, em que a gente vai desfazendo as inúteis irritações, abnegando, renunciando às bagatelas da ruela, e vamos deixando de sonegar fraterno serviço, aquele que ainda não nos estime. Até porque, gente, quando nós nos colocamos a serviço de Jesus, temos diante de nós que interesses contrários àquilo que estamos levando se colocam diante de nós. E nesse sentido que terá aquele que não vai dar atenção para aquilo que estamos levando, enquanto a boa nova, ou aquele que se sente incomodado com a nossa ação, irritado. Mas nós somos chamados a seguir mesmo assim, porque esses aspectos é problema do outro. Até porque, se nós considerarmos que a perseguição na nossa direção e as opiniões absurdas que às vezes surgem nas redes sociais, os ataques, nós não temos tempo para perder com isso. Com todo respeito à opinião alheia, ao caluniador. Mas nós não temos esse tempo para perder com isso e, ao mesmo tempo, estamos nutridos, tomados pelo desejo de continuar levando essa boa nova, cujo resultado não nos pertence. Porque aquilo que vai advir da nossa insementação pertence a Jesus. A nós cabe insementar, lançar semente. Por isso que, quando nós consideramos essa urgência, isso vai dizer de
mesmo lançando essa semente num terreno desértico, espinheiroso e pedregoso, as línguas de fogo, conforme traz aí no Evangelho segundo o Espiritismo, estão sobre as nossas cabeças a partir do momento que nós estamos sendo fiéis a um trabalho confiado a nós, cuja pauta de conduta nossa está na lealdade a Jesus. Nesse sentido que, mesmo que nós tragamos um mecanismo automático para o negativo, em que acontece um disparo automático nessa direção, porque se nós considerarmos, por exemplo, aquele homem da caverna, nômade, quando ele caminhava em bandos, ali de um local para o outro, em busca de um alimento, de uma água, depois que ele tivesse caminhado ali 2 horas, debaixo daquele sol a pino, com sede, com fome, e ele divisa um oásis de água, ele vai então na direção daquela água para matar a sua sede. Mas, se depois dessas 2 horas caminhando nesse sol a pino, ele divisa um leão faminto, ele vai precisar fazer um movimento rápido de segundos para fugir e se esconder em algum lugar. Então, acaba que, quando nós falamos da catastrofização, onde, através disso, ficamos escravos do negativo e qualquer risco é risco máximo, isso tem a ver com o movimento que nós fizemos lá atrás devido à nossa fraqueza, ao nosso ócio, à nossa preguiça, o nosso desejo errado e ao medo de corrermos risco. Porque quando nós compreendemos a extensão do risco, mas desenvolvemos estratagemas menores, maiores para lidar com isso, a gente vai passando a olhar de vários ângulos ao mesmo tempo, isso diminui nossa chance de errar. E nesse sentido que nós teremos aí um rompimento de uma tendência ao negativismo, que acaba que é uma preparação inconsciente e instintiva que eu faço para facilitar quando eu precisar me defender ou fugir. Nesse sentido que, culturalmente, nós associamos competência, inteligência com catastrofização, com capacidade de levantar problemas. Geralmente, o indivíduo focado só em fazer levantamento de problemas, ele lista uma sequência de prioridades em que ele, naquela sequência, ele não coloca qual que é prioritário um em relação ao outro. Então, vira aquela mistura, aquela confusão. E, ao invés dele trazer solução, culturalmente ele tem a ideia de que fazendo levantação de problemas e catastrofizando, ele está numa posição mais competente ou inteligente, o que é um erro. Mesmo porque, quando nós queremos receber, a gente esvazia de nós mesmos. Agora, quando a gente doa, a gente se enche de amor. É na doação que nós somos nutridos. Agora, quando eu faço algo por obrigação, querendo, na verdade, receber, eu me perco naquilo. Por isso que, nesse sentido, quando nós conseguimos experimentar essa libertação da alma, nosso espírito pode se expressar sem qualquer embaraço, porque a gente destranca o coração, que está fechado a 7 chaves, para dar e receber amor. Nesse sentido que, nessa proposta em que nós focamos nessa positividade e, de fato, desejamos essa proposta, isso também vai nos auxiliar nas interpretações que fazemos para tomar a decisão, porque acaba que a gente precisa corrigir
as distorções mentais que nós trazemos, e é um trabalho diário, que é como a limpeza de uma casa. E as distorções cognitivas que nós trazemos têm a ver com uma necessidade que eu tenho de diariamente olhar para mim mesma e trabalhar comigo mesma, minhas questões. Porque quando eu me encaro e coloco na mesa os aspectos do meu real, daquilo que estou vivendo, das metas, daquilo que preciso retificar, das modificações que preciso fazer e das canalizações que precisam acontecer no meu processo, eu vou fazendo essa focação. E os desvios de percepção vão sendo diluídos. Porque acaba que a gente vê por alguns ângulos uma dada situação. Por isso que quanto mais a gente consegue fazer esse processo conosco, menos risco de ser enganados pelos falsos profetas. E menos risco da gente receber uma mentira como se fosse verdade. E também a gente corre menos risco de falar uma mentira, de defender algo que não é verdadeiro. Porque a gente vai fazendo esse aprimoramento da nossa percepção. Por isso que o nosso foco é esse trabalho doativo com Jesus, e nós poderemos nos questionar se temos aproveitado as ocasiões que Ele tem nos dado para sermos úteis. Nesse sentido que a ontologia da amizade vai ser trago para nós, é de fato uma rompição que nós vamos fazendo de todo capricho, de toda quinquilharia, e vamos conseguindo aí desfazer os corrosivos lentos que a gente acaba nutrindo de modo próprio, quais da amargura, da prostração, do desânimo, da desilusão. Enquanto aí, um arrimo que nós faremos à esperança, onde a perturbação não encontrará espaço dentro de nós, consumiu o essencial. Por isso, gente, que quando nós consideramos essa questão dos riscos de enganos que nós estamos sujeitos, até porque aquele que não estiver disposto a correr algum risco, ele não realiza trabalho algum. Ao mesmo tempo, nós damos a prioridade para o trabalho mediúnico caritativo. Aquele trabalho do ganha-pão é secundário. Nossa prioridade, o ângulo para o qual nós olhamos é, de fato, a entrega voluntária do nosso tempo por uma causa nobre. E nesse sentido que as outras coisas que nós façamos vão ser abarcadas por esse propósito, que sobrepõe aos outros, que é esse estabelecimento de prioridade que precisamos fazer, porque a gente tem que ter uma agenda moral, um estabelecimento daquilo que é prioritário, e as outras coisas eu ajusto de acordo com o andamento do prioritário. Porque se eu quiser dar o mesmo peso para tudo que faz parte da nossa trajetória, a gente não vai realizar aquilo que é necessário. O necessário, ele precisa ser o foco, e as outras coisas se ajustam, como a abóbora numa carroça, quando ela vai caminhando, as abóboras vão se acomodando. Então, a partir do momento que eu atendo o essencial, os outros aspectos vão se acomodando a esse essencial, como Paulo vai trazer para nós em Paulo e Estevão, onde Emmanuel traz ali um recorte que diz que se a gente ficar muito preocupado conosco mesmo em capítulo de dor,
de problemas que nós vivemos, a gente não vai dar conta do recado, do trabalho. E se a gente parar nos lances mais difíceis, mais arriscados, mais perigosos, nós vamos ficar com um risco, com um tropeço e não com Cristo. Ou seja, eu preciso focar no essencial, que é o trabalho a mim confiado por Jesus, e ficar com Jesus. E as outras coisas são secundárias. Nesse sentido que Kardec vai dizer para nós que haverá falsos profetas e falsos cristos que realizarão prodígios grandes, espantosas coisas, a ponto de seduzir os eleitos mesmo. E nesse sentido que nós temos nos evangelhos aí muitas passagens que se constituem perseguição e condenação para os inimigos do Espiritismo. Agora, os detratores da doutrina espírita fazem desse recorte uma arma contra os médiuns espíritas. Mas, como Kardec vai trazer para nós, os espíritas e os médiuns, eles deixam claro que não fazem milagres para impressionar sentidos. E que, se houvesse uma intenção de usurpar privilégio do profetismo, eles não teriam se privado desse prestígio mais poderoso, que é o dom milagroso. Nesse sentido que, mesmo aquilo que poderia se passar por sobrenatural aos olhos do populacho, o espírita, ele deixa de usar isso, explicando que, na verdade, o que está acontecendo é movimentação de leis da natureza, e em se tratando do médium ser instrumento para a cura de alguém, ele aclara que promana do Cristo essa ação e não dele. Por isso que teremos aí essa questão da autoridade moral, que é a pedra de toque. Porque quando nós consideramos que alguém deseja se passar por um espírito superior, é a atitude mental desse alguém que vai dizer onde ele está. É o seu exemplo, é a sua ação no bem e a palavra que ele leva, que positivamente será uma palavra de paz, de consolo, de esperança, de fraternidade. Caso contrário, não promana dos bons espíritos. E que aqui, gente, não significa omissão da nossa parte. Porque nós somos chamados a tocar os nevrálgicos pontos à luz da doutrina espírita. Se eu não fizer isso, eu estou sendo conivente com a ignorância. Porque alguém que, por exemplo, tenha cometido eutanásia, ele pode, no astral, me acusar de omissão, porque eu, detentora do conhecimento de que a eutanásia é um erro, não levei isso a esclarecimento, e esse alguém que poderia ter recebido essa orientação de mim ficou sem receber e permaneceu na sombra da sua ignorância própria. E aí, sem ter recebido esse conhecimento, esse indivíduo, ao desencarnar, percebe-se tendo cometido um delito contra a sua própria vida, que agravou o seu débito perante a lei de causa e efeito e perante a sua própria consciência, e acaba que vai me culpar de maneira correta por eu ter me omitido quando eu podia ter esclarecido. Naturalmente que nós não trabalharemos com a culpa,
nem com remorso, mas com arrependimento, que é o aspecto saudável dessa autopercepção, porque é pelo arrependimento que eu vou poder espiar, reparar a minha consciência perante a lei de causa e efeito e perante ela própria. Mas, quando nós consideramos essa questão de trabalhar os pontos nefrálgicos, é um chamamento ingente que o Espiritismo faz para nós. E, às vezes, a gente tem esse dedo de não querer tocar em determinados pontos com receio de ofender alguém, de desconsolar outrem, de desanimar um terceiro. Mas as questões que alcançam a coletividade nos tempos atuais precisam ser refletidas à luz da doutrina espírita, sob a égide de Jesus, porque a instrução levada é que vai permitir alguém a optar pelo correto. Se eu sou detentora de um conhecimento que liberta, de uma verdade que leva uma direção otimizada para alguém, permitindo a ele acertar ao invés de errar, se eu guardo isso para mim, eu sou conivente com a ignorância que o outro está, e eu vou responder pela minha omissão. Nesse sentido, que existem aí aspectos que nós precisaremos falar, como o erro da eutanásia, do aborto, sob qualquer forma que for, do suicídio, das viciações de todo porte, das dependências e codependências. Onde, ao levantarmos essa bandeira, nós estamos, na verdade, fazendo uma elevação de instrução que vai permitir àquele que ouve fazer escolhas melhores. Aqui não é uma proposta de diminuir a dignidade de quem quer que seja, mas, pelo contrário, ajudar o outro a não assumir débitos e complicar sua consciência perante ela própria e perante a lei de causa e efeito, devido a uma atitude indevida. Então, se a gente pegar, por exemplo, a questão do aborto, positivamente, as mulheres que cometem aborto desenvolvem depressão, pânico, adoecimento de diverso porte. E nesse sentido que, quando é levado esse alerta para o fato de que interromper a vida, seja na condição que ela for e no período que for, é um assassinato, para aquela que não tem esse conhecimento, isso vai ser libertador, porque ela vai poder escolher de maneira otimizada e evitar um erro que ela poderia cometer se ela não tivesse aquela informação do aborto ser um erro. Por outro lado, para aquela que já cometeu o aborto, fica aí esse despertar para que ela corra atrás de reparar o que fez. Então, a gente tem, por exemplo, uma atitude de despertar do indivíduo que, depois de um erro, ele já pode se modificar a partir daquele momento, fazendo atitudes melhores do que ele tinha feito até ali. Se a gente pegar, por exemplo, Paulo de Tarso, quando ele esteve ali encontrando com Jesus na porta de Damasco, onde ele viu essa luz refulgente que o cegara, e Jesus questiona para ele: Paulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem é o Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. E é aquela virada de chave para Paulo. Ele tinha cometido um assassinato de Estevão. Mesmo que para Paulo ele estivesse correto, defendendo ali aquilo no qual ele acreditava, dentro do judaísmo. Mas foi um assassinato porque Estevão, ele não tinha cometido delito algum. Pelo contrário, era um espírito de escola ali encarnado, fazendo a propalação da Boa Nova de Jesus. E foi o primeiro mártir aí da primeira hora cristã. E nesse sentido que, mesmo que a gente possa ter aí um ou outro que tenha vindo a ser torturado e morto pela causa de Jesus ali concomitante, mas a gente traz a figura de Estevão por ser, depois que ele desencarnou, aquele que mentoraria Paulo.
ele e Abigail continuaram acompanhando Paulo até no trabalho que já tinha sido acordado no astral. E nesse sentido que quando Paulo ele assina o assassinato de Estevão, foi de fato um homicídio que ele cometeu. Porque Estevão não tinha feito algo para receber aquele tipo de penalidade. E Paulo, mesmo depois dos suplícios que ele levou para os cristãos, como primeiro perseguidor dos cristãos que houve, mesmo ele tendo atirado pedra em Estevão, estado à frente da balbúrdia que levou o desencarno de Estevão ali por apedrejamento, mesmo ele tendo essa sombra sobre ele, quando ele tem o encontro de Jesus, ele vira radicalmente a chave da atitude mental dele. E ele consegue, na vilegiatura mesmo que ele estava, não só fazer o bem pela causa de Jesus a partir daquele momento, mas reparar os males que ele houvera cometido até ali e ainda suplantar, deixar muitas coisas boas. Porque quando ele vai desencarnar, a gratidão que o alcançava vinha de idosos, doentes, crianças, homens, mulheres, que eram muito gratos a ele por tudo que ele tinha realizado pela causa do Mestre. Então, mesmo ele tendo cometido um assassinato de um inocente, ele virou a chave mental e conseguiu, a partir do encontro dele com o Mestre, fazer o bem. A mesma coisa Maria de Magdala, coordenadora do nosso canal. Ela, ali na primeira hora cristã, depois de ter tido erros ali em devassidões, quando ela teve o encontro com Jesus, ela muda a atitude mental dela, 360 graus. Deixa a vida sombria que ela se demorava e vai seguir o Mestre, tanto no exemplo quanto na ação, na atitude mental, na palavra, porque ela começa a pregar a boa nova ali depois que Jesus desencarna e ressurreta, primeiramente para ela, e a convoca para levar a boa nova aos outros, da ressurreição dele. Ela vai para atuar junto ao Vale dos Imundos, que eram locais, ermos que ficavam distantes das cidades daquela época, onde leprosos se demoravam e outros com doenças contagiosas que não eram aceitos nas cidadelas. E iam para esses vales dos imundos, como era chamado, e Maria Madalena, que é Maria de Magdala, ela foi fazer o atendimento a diferentes vales dos imundos que ela ia, levando a boa nova, levando um penso, uma água, uma corda de pão, até o seu desencarne. Que, mais ou menos por 30 anos, ela realizou esse trabalho. E quando ela percebe que iria desencarnar, porque já estava leprosa, ela vai a Éfeso e é buscada por Jesus. E nesse sentido, que mesmo ela tendo tido vários erros até encontrar com Jesus, quando ela encontra, ela altera radicalmente a sua atitude mental. Então mostra para nós que o indivíduo ele pode ter cometido muitos erros. Se ele quiser, realmente, ele vira a chave mental. E começa desde já a reparar o mal que ele fez. Então, considerando alguém que tenha cometido um aborto, aqui a gente considera o homem ou a mulher que participaram aí desse ato em relação ao próprio filho. A partir do momento que eu percebo que cometi um delito, nesse caso um assassinato, um infanticídio, eu vou procurar fazer atitudes que demonstrem que eu não sou mais aquela pessoa que cometeu aquilo. Então, eu vou levantar a bandeira da vida, vou ajudar jovens que estão para ter o seu filho e não têm um suporte mínimo a ter esse filho, padrinhando uma família, entregando um enxoval. Vou procurar fazer palestra, entregar instrução acerca da importância de defender a vida, desde aí a sua concepção até a velhice por morte natural,
natural no sentido de um momento que chega para o indivíduo se antecipar sobre qualquer aspecto que for. E aqui vale tanto para humano quanto para animal. E nesse sentido que eu tendo essas atitudes, vão acontecendo que eu já estou reparando o delito que houver cometido. Então, quando a lei de causa e efeito me alcançar, ela vai ser mais leve, porque já vai me encontrar modificada a 360 graus. Agora, se depois de cometer aquele aborto, se depois de assinar para aquela eutanásia de um parente, se depois de eu ter uma vida na drogadição, eu continuo levantando a bandeira dessas atitudes, estimulando outros a viver isso também, acaba que quando a lei de causa e efeito me alcançar, ela vai ser mais severa, porque ela ainda vai me encontrar naquele estado em que eu houver cometido esses delitos, e até piorada, considerando o tempo que eu vou continuar me demorando nessas decisões nefandas, inclusive levando outros a agir assim também, no caso equivocadamente. Por isso que a questão da nossa atitude é que vai determinar as conexões e as decisões que nós teremos. Nesse sentido, que consono vai ser dito nos domínios da mediunidade, em que André Luiz vai trazer para nós que quando o amor ele sabe dividir, é quando a felicidade vai conseguir se multiplicar. Então é quando eu vou, ao invés de levar um erro, um engano, emular isso para o outro, eu vou levar a instrução, o despertamento para sair da ignorância, o conhecimento, a compaixão. E nesse sentido que, quando a gente considera, por exemplo, os nossos pensamentos, eles geram os nossos atos, as nossas ações. E essas nossas ações geram pensamentos em outrem. Por isso que a convicção da imortalidade precisa estar junto com a altura do espírito que lhe corresponda, para que a projeção de luz seja no Alpe e não no deserto. Se eu desejo mediar entre dois diferentes planos sem elevação do moral nível, eu estagno na inutilidade. E aqui, gente, traz a questão do dar de graça o que de graça recebemos. Então, nós temos aí esse pedido de Jesus e, inclusive, nós não sabemos para onde alguém vai depois que desencarna, porque, conforme Jesus disse, o espírito vai para onde quer. A gente não sabe de onde ele veio e nem para onde vai, enquanto aí a destinação de cada qual, porque aqui o espírito, ele, dependendo do estado que ele desencarnar, ele compulsoriamente já vai para uma região umbralina, afinado com seu estado, mas representando para nós e esclarecendo-nos que nós não sabemos de onde um determinado espírito veio quando encarna. Por exemplo, se a gente pegar essa questão do aborto, às vezes aquele espírito que está ali para encarnar, ele veio com um acordamento no astral para descobrir a cura do câncer. Às vezes ele veio com estudos que ele tinha feito no astral para poder aqui concretizar a cura da AIDS. Ele pode, no astral, ter feito preparação massiva para, ao encarnar aqui, descobrir a erradicação de uma gripe, o que for que poderia contribuir com o povoléu. Pode ser que esse espírito que vai reencarnar, ele tem esse trabalho de concretizar isso aqui.
E às vezes, por a ignorância de alguém que interrompe aquela vida, na verdade eu estou prejudicando toda a coletividade. Porque a gente não sabe quem é esse espírito que está renascendo. Qual a missão dele? Qual a sua elevação? E pode ser que ele está trazendo com ele uma chave importante para beneficiar coletividades inteiras. Porque nós não sabemos de onde esse espírito veio nem para onde ele vai. Que é o espiritualismo. Nesse sentido que, quando nós divulgamos as ideias espiritualistas, a gente acaba que afasta de nós os monstros, dos autos extermínios, das loucuras, das desesperações, das interrupções da vida sob as diversas formas que isso nos apresente. Porque a gente vai tendo essas percepções de destinação. Por isso que nós precisamos defender a doutrina espírita e não permitirmos que ela seja manchada pela ignorância daqueles que não conhecem aquilo que ela traz. Naturalmente que nós não estamos falando de ofensiva, mas de defensiva, mas de levarmos esses benefícios por onde passamos. Porque o Espiritismo ele tem esse condão de nos tirar da ignorância, dessa noite sem estrelas, desse breu. E nesse sentido que, quando nós inspiramos elevação, simpatia, bondade e nobreza junto, em torno de nós, não nos faltará no porvir o pão precioso da alegria. Por isso que a mediunidade, ela é filtragem de sintonia. Se eu desejar comercializar com a mediunidade e agir com isso sem ter uma elevação moral compatível, eu danifico esse processo. E acaba que, ao invés de ser o benfeitor que vai agir através de mim, vai ser o obsessor. Nesse sentido, cada espírito vai viver entre as forças com as quais se identifica e se combina, transmitindo elas segundo concepções que lhe traz e caracteriza o seu modo de ser. Por isso que nós temos aí, por exemplo, a questão de, às vezes, se cobrar para fazer um determinado congresso, um evento, que são medidas incompatíveis com a proposta de Jesus. Se nós considerarmos mesmo a questão de alguém cobrar para dar uma palestra. Quer dizer, o indivíduo ele vai levar uma boa nova, que é gratuita, porque Jesus nos entregou isso sem qualquer cobrança. Pelo contrário, ele não só nos deu as revelações que nos trouxe, continua nos trazendo gratuitamente, como deu a sua própria vida, voluntariamente por nós. Derramou o seu sangue para nos redimir. E, inclusive, gente, a questão da crucificação, Jesus, por ser um espírito crístico, ele não precisaria ter sido crucificado para deixar para nós o seu legado imorredouro, porque aquilo que ele fez entre nós, o testemunho que ele deixou e a sua ação que continuaria entre nós, depois que ele desencarnasse, energética, realizaria por si mesmo. Pelo poder de Jesus, pela sua autoridade moral e pela sua envergadura. Mas, quando ele escolhe a morte pela crucificação, foi uma forma que ele usou para nos dar um mapa do tesouro e para nos mostrar como devemos proceder diante das situações que nós vivamos aqui na CIORB. Nesse sentido que, quando a gente considera essa doação do Cristo até a última gota,
Isso vai trazer para nós que se um indivíduo, para levar esse evangelho que pertence a Jesus, porque foi ele que nos trouxe ele, cobra para dar aquela palestra, para levar aquela instrução, ele não está coadunado com essa proposta do mestre. Então, é uma forma de mercantilismo, e é o culto do bezerro de ouro, onde eu acabo que faço o cultuamento daquilo que é material, visando outros interesses que não entregar aquele consolo. Por isso que, se nós percebermos as afinidades que temos e afinarmos o critério que trazemos pela terrena craveira, vamos possuir uma mental vida parasitária, sugando os recursos do orbe, vampirizando ao invés de contribuir. Porque nós vamos ocultar a onda de pensamento nossa para refletir e agir com os consagrados preconceitos ou com a pragmática dos pré-estabelecidos costumes, que são mentais cristalizações no tempo, ou com a moda do dia, as opiniões, que constitui a acomodação fácil com o esforço menor dos afeiçoados. Nesse sentido, que seria um cego amor ao estatuído, e com isso, se eu opto por me afeiçoar aos exercícios da medificação, onde eu vou refletir, ao edificante estudo e ao hábito de discernir para compreender onde se me situa a faixa pensamental, eu vou identificar as espirituais correntes com nitidez que passo a assimilar. Por isso que, se nós considerarmos a importância, por exemplo, do evangelho infantil, os centros espíritas levam essa evangelização desde a infância, adolescência, a juventude, isso acontecer nos lares, que vão auxiliar nesse despertamento desde a primeira infância, vai nos ajudando a romper com essa acomodação do esforço menor. O canal do bem, ele não violenta, não constrange e não obseda, mas respeita a liberdade do outro. Agora, alguém com interesse menos digno vai querer artimanhar, conseguir, por exemplo, seguidor a qualquer preço, porque não há um respeito ao livre-arbítrio de outrem. Por isso que violenta, constrange e obseda. Nesse sentido que vai nos trazer, sem qualquer obscuridade, que eu vou ser beneficiária ou vítima das minhas criações próprias, segundo as mentais correntes que projeto. Ou eu vou me escravizar aos compromissos da retaguarda, das minhas pregressas vivências, e também atuais, ou eu me liberto para a vanguarda do progresso, conforme minha atividade, deliberação, em desarmonia ou harmonia com a eterna lei. Que traz aí que cada um vai ser herdeiro de si mesmo, e nesse sentido, eu vou me prender, me escravizar aos meus próprios débitos, ou eu me liberto segundo o meu interesse, a minha escolha. Por isso que, se nós considerarmos, por exemplo, a questão da doença, ela resulta do moral desequilíbrio e sobrevive no nosso perispírito. Vai ser nutrida pelo pensamento que a gerou, e esses pensamentos vão persistir depois do desencarne. Nesse sentido, nós
refletiremos as imagens que nos cercam e vamos fazer o arremesso disso na direção dos outros, as imagens que nós criamos. Por isso que se uma imagem que me cerca eu reflito, eu vou precisar escolher o que eu absorvo e aquilo ao qual eu sou impermeável. As escolhas que faço, boas ou más. E vai dizer para nós que seremos espelhos daquilo que nós, pela nossa vontade, nutrimos e as energias que a gente movimenta e a direção que a gente dá para isso. Isso vai significar a atração daqueles espíritos que conosco se afinam e nós também somos por eles atraídos. E sendo indiscutível que cada um vai receber de acordo com aquilo que dá. Por outro lado, cada um de nós somente pode dar conforme aquilo que tenha. Nesse sentido que aquilo que eu dou é que diz do que eu sou, porque diz do que eu realmente tenho. Porque somente o que eu consigo doar é o que eu possuo de fato. Nesse sentido que quando nós consideramos essa ideia de um organizado ser por nosso espírito, o nosso pensamento dá forma a isso. E a nossa vontade vai impingir direção, movimento, que é uma automática ordem da consciência profunda. E essa vontade, ela é poderosa. Se nós descobrirmos o poder da nossa vontade e como nós podemos usar isso para os objetivos nobres, a gente consegue, de fato, chegar naquilo que almejamos. Nesse sentido que eu vou viver com os sentimentos que me caracterizam o meu íntimo. E vou emitir específicos raios e viver na espiritual onda com que me identifico. Por isso que as escolhas que faço, elas acabam refletindo naquilo que eu deixo. Por isso, gente, que essa proposta de abraçar o esforço próprio traz que é o caminho que a gente tem. Porque eu não posso me fiar no esforço alheio, nem contar com a tocha do outro. Eu preciso suar por mim mesma, sangrar e acender a minha tocha. Nesse sentido, que como não vai ser dito em São Lucas, tratar o outro da mesma forma que gostaria que ele me tratasse, traz aí uma proposta de Jesus que nos leva à empatia, à clemência e a desenvolver os sentimentos que pedirá esse areal. Uma vez chegado na utilidade, nós conseguiremos então ir produzindo mais frutos. Porque quando o indivíduo ele tem boa vontade, ele inicia esse glebor, acaba que se alguém é beneficiado com aquilo que eu estou fazendo, Jesus me concede mais uma chance e vai me dando mais tijolinho, que vai ser consequência do meu esforço, do meu labor. Então eu vou conseguindo colocar o próximo tijolo. Por isso que essas correções
das nossas distorções, isso é um movimento que a gente vai acontecendo nas reflexões que a gente se habitua, que pede um olhar observador, a própria experiência, porque nós precisamos da experiência. Inclusive, a questão da expiação, ela é necessária para que eu experimente viver aquilo que eu causei para outrem. Então, se o indivíduo, ele, que era sócio com um amigo numa rede de supermercado, aí, fazendo comando desse comércio, ele faz uma trapaça, trai o amigo e acaba que tira dele a parte dele nesse supermercado, e o amigo que se vê aí falido acaba enlouquecendo com a situação e é internado num hospício. Esse indivíduo que fez isso, ele pode se arrepender do que ele fez, mas ele precisará expiar, porque é expiando que ele vai ser colocado numa situação semelhante ao que ele causou ao outro, e aí é que ele vai saber o que é viver o que ele causou para outrem. Então, seja que eu no astral, eu posso me arrepender do mal que eu fiz, mas isso não é suficiente, porque eu só consigo aprender moralmente vivendo o que eu causei para o outro. Então, eu preciso da experiência para aprender. E aí, quando o indivíduo ele é colocado numa situação parecida com a que ele causou e faz a reparação, que implica em ele viver com resiliência, aquela expiação, com humildade, então ele consegue reparar, e aí vai acontecer que ele vai ter o amealho da experiência moral, do valor moral naquela vivência que ele teve, de uma experiência semelhante ao que ele tinha causado para esse sócio dele, numa experiência pregressa. Então, nós precisamos da experiência. E a experiência vai também nos ajudar a desenvolvermos sabedoria, intuição. E quando o indivíduo ele é colocado numa situação de sofrimento específica, é porque ele já tem preparo para viver aquilo. Porque Deus não dá uma cruz maior do que o indivíduo é capaz de carregar. Se eu estou vivendo uma determinada situação desafiadora, limítrofe, dilaceradora, é porque eu já tenho uma condição de, vivendo isso, progredir moralmente, que implica não me revoltar, mas com resiliência aproveitar para melhorar. Então, as situações que nós vivemos, existe dentro de nós a condição de estar com aquilo que eu vou precisar buscar. E no escaninho do meu ser, tirando a força, a sabedoria, o discernimento, que vão passar pela vigilância e pela oração. Porque a vigilância, ela é o ponto central da nossa trajetória aqui. Um insignificante descuido é o suficiente para eu cair, para eu me perder de mim mesma, para eu perder o comando da minha casa mental. E, inclusive, gente, aquela mensagem que Emmanuel traz acerca da importância de nós divulgarmos a doutrina espírita, em que ele vai trazer para nós que... Desculpa, tivemos uma interferência aqui do vídeo. Em que ele vai trazer para nós acerca de nós nos lembrarmos daqueles que estão loucos de sofrer e afincosamente trabalharmos para que a doutrina espírita estenda a eles o oportuno socorro, levando consolo. Então ele nos convoca aí a estudarmos Allan Kardec ao clarão da Boa Nova do Mestre,
Jesus, e nos recordarmos, isto é, termos essa memória sadia, moralizada, harmonizada, de que seja pelo nosso exemplo ou pela nossa atitude, pela nossa ação ou pela nossa palavra, o Espiritismo ele solicita de nós uma espécie de caridade permanente, que é a caridade da sua própria divulgação. E nesse sentido, ele vai dar essa sequência que começa aí com o exemplo, que é aquilo que a gente deixa, por onde passamos, a questão da atitude, trazendo para nós a atitude psíquica, a atitude mental, que eu não posso desvirtuar. Então, o cuidado que eu preciso ter com a minha casa mental, para que não cresçam nela erva daninha, parasitas, que vão infiltrar e comprometer a minha harmonia mental. Então, esse cuidado com a minha gleba mental, em que eu mantenha a minha atitude mental elevada. A questão da ação, que são os frutos bons que a gente vai deixando por onde passa, e a questão, inclusive, gente, essa questão dos frutos bons tem a ver aí com nós não negligenciarmos as ocasiões, as chances de sermos úteis. E, ao mesmo tempo, vai trazer para nós aí a questão da palavra, porque chegado nesse ponto, a minha palavra precisa ser edificadora. Ao invés de ser uma palavra que calunia, que injuria, que fofoca, é uma palavra que leva amparo, esperança, fraternidade. Nesse sentido, que quando a gente tem esse direcionamento, esse comando do nosso barco interno, é porque o nosso pensamento é nobre e porque a gente está conseguindo comandar o nosso sentimento. Porque nós poderemos ter a cascata que começa o ping-pong pelo nosso sentimento, ou essa cascata pode começar pelo nosso pensamento. A questão nem é tanto por onde começa, é eu tomar o comando desse ping-pong. E nesse sentido, a partir do momento que eu consigo essa rédea de mim mesma, eu vou conseguindo fazer essa purificação da minha mente, que vão se expressar aí nos órgãos manifestacionais que nós temos. Por isso que nesse provacional Catre, a gente vai vivendo essa sentinela moral, mesmo em aflição, agonia, desesperação, expendendo claridade libertadora sem desmaio. E isso vai significar que poderemos, de fato, adquirir essa heróica vontade, que vence o ímpeto, o pendor infeliz que nós ainda trazemos. Quais nosso orgulho, nosso egoísmo, que são as nossas chagas, as nossas feridas abertas. Por isso que, quando existe essa orientação para nós de fazermos o domínio e a direção da nossa mente, começa com a vontade, que é a que gerencia os elementos que nós dispomos. E isso vai nos ajoujando a essa inadiável vigilância, nos conecta com o armazém divino, e nós vamos então sacrificando o interesse, a justiça, ao que importa. Porque nossa asa sublime, ela precisa prescindir do acanhado escaninho da chocadeira para se expandir. Isso vai acontecer via brunimento, trabalho, sofrimento, numa edificação que demanda paciência, tempo, perseverança, humildade.
porque alcançaremos o quão houvermos elevado, sublimado em nós próprios. E nesse sentido que, quando chegar o nosso momento e soar a hora de fazermos essa volta, isso vai nos encontrar aí engajado no dever. Que, à medida que nós fazemos esse avanço, a gente também vai se conhecendo mais. E a gente então vai entrando nesse feedback retroalimentativo em que nós vamos conseguindo ir dissipando os nossos nevoeiros, os nossos desequilíbrios, os riscos que nós corremos. Porque nós estamos numa época de transição planetária em que precisamos estar atentos e vestindo a camisa da Boa Nova via o testemunho, mas não temeremos, porque as línguas de fogo, elas estão sobre as nossas cabeças. Mesmo que nós precisemos da vida orgânica pela causa de Jesus, nós poderemos ir sem qualquer tipo de constrangimento ou insegurança, medo, porque o Cristo que está no leme do barco planetário, ele vai à nossa frente, conforme foi dito para nós, que nós não precisaremos nos preocupar com o que iremos falar. Porque a partir do momento que eu estou calçando essa alpercata do Cristo e sendo leal a Ele, nós vamos conseguindo então fazer esse alinhamento e espargir essa bênção, seja onde formos.